Meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos, né? Quero externar a minha alegria de estar aqui novamente, pastor Hamilton. Obrigado pela confiança, né? De conceder essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, a igreja aqui, a Ação Evangélica, e também agradecer ao presbítero Evandro, a sua esposa, pelo convite. Não sei o que ele tem contra mim, certo? E vou dizer por quê. 3 temas eu olhei, aí um é casamento, tema tranquilo. Eu tenho 6.000 pregações sobre casamento. Eu digo, tomara que caia esse para mim. Segundo, sexo, que é tanto quanto complicado, ainda é tabu em muitos arraiais evangélicos, né? E o terceiro, eu acho que ele lançou sorte, isso foi para mim. O terceiro, meu irmão, o que me coube é muito complicado. Portanto, nessa noite, ore por mim, né? Enquanto eu estiver ministrando a palavra, você dê como se diz, dê essa trégua a mim. Ele está com um tema difícil. Então, ore por mim nessa noite. Eu vou convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 8, e vamos tomar esse texto como base no que nós iremos falar aqui nessa noite. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Os irmãos encontraram? Amém? Posso ler? Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vigador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Você pode curvar a sua fronte, e a gente pode orar um pouco mais nessa noite. Pai, nós bendizemos Teu nome, nós agradecemos a Ti por esse momento em Tua presença. Eu sei que Tu já falaste através do Teu Filho ontem à noite, o pastor Francisco. Certamente também Tu fizesse hoje à tarde, através do Teu Filho, o pastor Hamilton. Mas a nossa oração também nessa noite é que pela Tua infinita graça e infinita misericórdia, Tu nos visite nesse lugar, Senhor, falando ao coração do Teu povo, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, no verso 3, ele diz que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Eu teria dificuldade de dizer em que lugar você deveria morar, eu teria dificuldade de dizer a você se você deve ir para outra cidade ou não, que curso ou que carreira profissional você deve ou deveria seguir. Eu teria dificuldade em lhe dizer isso. Mas eu não teria dificuldade alguma a dizer a todos vocês que estão aqui qual a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque a vontade de Deus para a vida de vocês é a santificação. Com certeza é isso. E outro alerta o apóstolo Paulo nos faz através desse texto. Versículo de número 5. Que nós não podemos ter os desejos imorais como os gentios, e gentios aqui, leia-se como os pagãos. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus, e nós sim. E outro alerta que eu gostaria de fazer, ainda olhando para esse texto, e nós já partiremos para o que nós vamos tratar aqui nessa noite, é com base no verso 6, quando ele diz o seguinte: e que nesta matéria, que matéria? Controlar o corpo, que nesta matéria, né, ninguém ofenda, nem defraude seu irmão. Interessante, o que é defraudar? Nesse contexto aqui,
é despertar um desejo que não pode ser legitimamente satisfeito. Então, a pornografia, ela levanta isso dentro de nós. Ela excita um desejo que nós não podemos, de forma legítima, satisfazer. Eu gostaria de, como introdução nessa noite, de lhe dar pelo menos 3 razões pelas quais esse tema é importante de ser tratado num arraial evangélico. Primeira razão, porque existem muitas pessoas casadas. Porque existem muitas pessoas casadas que são aficionadas por pornografia. E isso, sem dúvida alguma, causa problema no casamento. Com certeza absoluta. Não são poucos os aconselhamentos pastorais, e deve ser feito, que visam ajudar pessoas casadas a abandonarem tal prática. Me permita um adendo aqui nessa noite. Eu, particularmente, como pastor, e aí é uma opinião minha, você não precisa concordar, eu respeito muito, mas muito mesmo, um membro de uma igreja que me procura querendo libertação nessa área. Por quê? Porque essa pessoa entende que precisa de ajuda. E ao contrário de muitos, ela não fica no anonimato do rebanho se alimentando desse lixo. Então, eu particularmente vejo essa pessoa, olho para essa pessoa, e não são poucas as pessoas que me procuram, com um olhar de misericórdia. E os respeito muitíssimo. Então, a primeira razão é essa, porque há pessoas aficionadas por pornografia, mesmo dentro dos arraiais evangélicos. Segunda razão, nossos filhos e os jovens das nossas igrejas estão nos dias atuais muito mais expostos a ter acesso a esse tipo de conteúdo com o advento da internet. Sem dúvida alguma. Terceira razão, porque não se fala muito sobre esse tema, nem nas famílias, nem nas igrejas. Pais e pastores têm medo de que, pelo fato de abordar tal tema, desperte o interesse entre os filhos ou entre os jovens da igreja. Isso, de fato, é um risco. Nós temos medo de tratar, talvez, sobre esse tema tão espinhoso, tão complicado de ser tratado com nossos filhos, com os nossos jovens dentro dos nossos arraiais evangélicos. Isso é um risco que nós corremos. Contudo, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, nossos filhos ou os jovens das nossas igrejas vão ter conhecimento sobre o tema, vão ter contato com esse tipo de coisa, seja na escola, seja entre amigos, seja na rua, não importa onde, mas isso vai chegar ao alcance deles. Por essa razão, nós temos que tratar sobre o assunto, que, repito, é espinhoso, é difícil, constrangedor, muitas vezes, de ser abordado. Primeiro ponto nessa noite aqui. O que é pornografia? Né? O que é pornografia? É interessante que a palavra pornografia, no original, ela é a junção de 2 verbos gregos. Porno, o pornel, melhor dizendo, que significa corromper ou praticar a imoralidade, e grafo, que significa escrever. Então, literalmente, pornografia, literalmente a palavra, significa escrever sobre imoralidade sexual. Literalmente, a palavra pornografia, ela quer dizer isso. Com o tempo, passou a valer para todo tipo de material, seja escrito, seja fotográfico, seja em forma de vídeo, seja em forma cantada. Essa palavra passou a ser válida a todo esse material que tenha o conteúdo imoral de forma explícita. Uma coisa interessante, né? A indústria pornográfica, que é uma das que mais faturam no nosso país, e ao mesmo tempo uma das que mais cresce no nosso país, a indústria pornográfica, ela cunhou outro nome para pornografia.
hoje é conhecido como conteúdo adulto, né? Conteúdo adulto. Deu uma nova roupagem ao lixo que ela oferece a muita gente. Então, pornografia, ela é a representação da nudez, do comportamento sexual humano, com o objetivo de produzir excitamento sexual. Ela é deliberada, ela não é arte, como alguns pensam que é. Na realidade, o objetivo da pornografia é erotizar. Esse é o objetivo desse material pornográfico, erotizar. Portanto, ela não é arte, nem tampouco é educativa. Uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente fala sobre pornografia é que, normalmente, ela anda de mãos dadas com a masturbação. Sempre. Elas são casadas e não se divorciam. Pornografia e masturbação. Um pastor amigo, ele foi procurado por um jovem da sua igreja, que fez a ele a seguinte pergunta: pastor, masturbação é pecado? E o pastor respondeu o seguinte: claro que sim, porque ninguém se masturba pensando nas cataratas do Iguaçu. Você tem que pensar em alguma coisa, não é verdade? Com certeza é verdade. Para tal prática, ou seja, a masturbação, precisa-se de estímulo sexual, aliás, de estímulo visual, de estímulo psicológico. Alguma coisa tem que excitar, alguma coisa tem que ser vista, alguma coisa podre tem que estar na mente dessa pessoa para que ela pratique tal ato. Então, meus irmãos, a pornografia trata as pessoas como coisas, e principalmente as mulheres, como objeto. Eu, há cerca de 3 meses atrás, até compartilhei com minha esposa, eu vi uma reportagem na TV Record que muito me chocou. Fizeram uma matéria na Praça da Sé, em São Paulo, e o título da matéria, ou pelo menos como o repórter se dirigia àquelas pessoas, que era o alvo da matéria, era o seguinte: as vovós do sexo. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que chegavam a 70 anos de idade, que pela manhã, eu vi uma entrevista de uma delas, que pela manhã cuidava dos netinhos, mas à tarde, essa senhora ia para a Praça da Sé se prostituir. E ela dizia que tinha muitos clientes, cobrava do programa entre 30 a 100 reais. E ela disse que tinha um idoso, mais do que ela, uma pessoa muito idosa, que era o principal cliente dela. Ele chegava a pagar a ela 100 reais. Uma aplicação aqui para nossas vidas. Você nunca é novo demais para pecar. Nem também nós não somos muito velhos para pecar. Pecado é pecado e tem que ser tratado como tal. Nós não somos nunca jovens, a paz, né, que pensa: ai, meu anjinho, minha criancinha de 5 anos. Ei, a estultícia, a maldade já está no coração dele. É aquele vozão que você pensa que não pensa em nada, né? Pensa assim, mente caída, natureza caída. Natureza caída. Interessante, irmãos. A pornografia, ela é antiga demais. A arqueologia, ela nos ajuda a descobrir isso. Por quê? Porque quando o povo de Deus invadiu Canaã, a arqueologia, algum tempo depois, muito tempo depois na realidade, revirou os escombros daquele lugar. E se descobriu que em templos cananitas, ou seja, em templos dos cananeus, havia na parede daqueles templos já pintado órgãos genitais masculino e feminino. Eu estou falando de algo que ocorreu há 1.300 anos antes de Cristo. Veja como a pornografia já estava presente naquele momento, naquele tempo. Então a pornografia, ela não é novo de maneira alguma, é antiga. É antiga. Interessante que, em contraste a esse povo cananeu, por exemplo, né, o povo de Deus, ele recebe uma ordem de Deus para não viver dessa maneira. Por quê, pastor? Por ter a revelação de Deus. Ele recebe uma revelação de Deus para que ele não viva dessa maneira.
Ou seja, como? Envolvido com essas coisas. E uma coisa eu chamo a atenção para você aqui nessa noite. Surge uma pergunta quando eu faço uma distinção entre um gentil, um pagão, exemplo aqui, o cananeu, e o povo de Israel. Por que surge uma pergunta? Qual a linha que a Bíblia, segue com relação à nudez humana? Qual a linha? Qual a linha que a Bíblia segue com relação à nudez, a relação à nudez humana e à exposição dos órgãos sexuais? Vamos lá. Não precisa abrir. Quando nossos pais caem, lá em Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao verso 10, logo que eles percebem que estão nus, qual a primeira providência de Adão e Eva? Eles se cobrem com folhas. Mas as folhas era algo muito temporal, algo que podia se desgastar muito facilmente. O próprio Criador vai e os cobre com quê? Com pele de animais. Se nós não tivéssemos mais nenhuma revelação com relação a como a Bíblia trata a nudez e a exposição dos órgãos sexuais, apenas por esse fato que eu acabo de citar, já era um alerta para nós. Vamos para outro exemplo bíblico. Gênesis capítulo 9, do 20 ao 23. Noé se embriaga com vinho, fica nu dentro de casa. O filho chamado Cã percebe que o pai está nu. O que é que ele faz? Começa a zombar do próprio pai. Os outros dois irmãos, quando vê isso, cobre o pai de costas. E por esse ato, Cã é amaldiçoado pelo próprio pai. Veja como a Bíblia trata a questão da nudez. Outro exemplo aqui. A Bíblia, quando vai tratar ou falar de órgãos genitais, é interessante que o autor da Bíblia, que é o próprio Espírito Santo, ele sempre abranda a linguagem quando ele fala sobre isso. Por quê? Ou seja, quando ele fala sobre órgãos sexuais, o Espírito Santo ele sempre abranda a linguagem. E por qual razão ele faz isso? Para não despertar no leitor algo nocivo. Eu vou citar alguns textos aqui nessa noite. Êxodo 28, 42. Ao falar sobre órgãos genitais, a Bíblia diz o seguinte: cubra a pele nua. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 23, tratando sobre esse tema, órgãos genitais, ele diz o seguinte: parte indecorosa. Veja que a Bíblia ela não é explícita com relação a esse tipo de coisa. Na realidade, ela usa sempre uma figura de linguagem, no caso aqui o eufemismo, para relatar os órgãos sexuais. Isso é interessante para que a gente pense. Mas, irmãos, hoje, a nossa geração, a gente diz que está pior do que as outras antepassadas. Eu até concordo, mas eu não sei como hoje em dia se escuta música. É um apelo extremo à libertinagem sexual. Mas eu gostaria de dizer algo aqui a você. Não é do nosso tempo. Os gregos já faziam isso. Nas suas festas, os gregos nas suas festas, nos seus festivais de adoração a um deus chamado Baco, daí vem a palavra bacanal, os hinos, as músicas que eram tocadas naqueles templos, já tinham essa porção erótica, já tinham essa libertinagem sexual nas suas letras. Diante de tudo isso que eu falei aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para nós nessa noite. Qual o grande desafio da família atualmente? Qual o nosso grande desafio? Há 40 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás, mais ou menos, para se consumir pornografia, tinha-se que ir a uma banca de revistas e comprar uma famosa revista chamada Playboy. Só vendia a maiores de 18 anos.
Outra, para ir a um cinema ver um filme erótico, era necessário que a pessoa tivesse mais de 18 anos. Tinha que apresentar documento. Eu sei que algumas pessoas conseguiam entrar. Eu sei que dava um jeito e entrava. Mas era um tanto quanto mais difícil. Mesmo quando um sujeito era pego no cinema, vendo um filme dessa natureza, ele se sentia envergonhado. Ou quando era pego pelo pai, folheando uma revista Playboy, ele se sentia envergonhado. Qual é o grande desafio nosso hoje? Com o advento da internet, todo esse material, irmãos, está a um clique de nós que estamos aqui e de nossos filhos. Qual é o ponto aqui nessa noite? Com custo praticamente zero. Hoje se consome pornografia dentro do quarto, trancado, fechado. E muitos pais pensando que o crente, está em casa, meu filho está em casa, que coisa maravilhosa. Mas o que ele está vendo? O nosso desafio é exatamente esse, né? É grandioso demais o nosso desafio. Talvez você esteja aí sentado, olhando para o meu rosto, que não é muito agradável de se ver, porque parece que eu tenho a idade de Noé, sou contemporâneo dele, e você deve se perguntar o seguinte: o que é que tem a ver isso com a igreja? Né? Pastor, o que um tema como esse tem a ver com a igreja? Ou talvez você pense: minha família está blindada, pastor, contra a pornografia. Isso nunca vai me atingir. Eu lamento lhe informar que se você pensa dessa maneira, talvez você esteja redondamente enganado ou enganada. Não existe família blindada, irmãos. Não existe filhos blindados. Não existe casamento blindado. Essa é a grande realidade. E por que eu digo que você está redondamente enganado? Porque nos nossos arraiais, pessoas, entre aspas, evangélicas, não vão procurar muitas vezes um parceiro ou uma parceira para praticar sexo. Contudo, sentem prazer vendo. Essas pessoas não interagem com o objeto do seu prazer, porém são viciados em pornografia. Estão no nosso meio. Permita um parênteses aqui. Fui pregar em um determinado lugar, e quando eu terminei de pregar, o pastor me procurou e disse: pastor, ore por minha igreja. É minha? Ele disse que, aquele pastoreio, né? Palavras dele: 80% da minha igreja é viciada em sites pornográficos. Você acredita? E não é igreja, aquelas igrejas de fundo de quintal, não. Eu estou falando de igreja histórica. E ele me contou um caso que me chocou. Um oficial da igreja dele fazia 2 anos que não tinha nenhum relacionamento íntimo com a sua esposa. E a esposa, evidentemente, procurou o pastor e disse: tem alguma coisa errada com fulano. Porque há 2 anos que ele não me procura para absolutamente nada com relação a sexo. O pastor chamou ele, disse: pastor, não estou em adultério, não estou fazendo nada demais. Beleza. Ela começou a segui-lo. Para onde ele ia, ela ia seguindo, não pegou nada. Colocou um detetive particular. O cara passou 3 meses investigando. Nada. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, igreja, casa, trabalho. Quando foi um certo dia, um belo dia, 3 horas da manhã, ela procurou ele na cama, ele não estava. Quando chega na sala, o camarada está vendo vídeos pornográficos. Naquela situação que não precisa dizer. E disse a ela com essas palavras: eu estou apaixonado por essa atriz. A igreja norte-americana talvez seja a mesma realidade do Brasil. A igreja norte-americana, ela possui
metade dos homens evangélicos vendo pornografia. Metade. 50% dos membros evangélicos norte-americanos consomem pornografia. Eu vou um pouquinho adiante. Uma pesquisa realizada com 22 denominações diferentes chegaram à conclusão que 52% dos jovens criados em lares evangélicos, 52% dos jovens criados em lares evangélicos já tiveram alguma experiência antes do casamento. É triste isso. Hoje, nos nossos arraiais, os meninos criados em lares evangélicos perdem a virgindade em média com 14 anos. As meninas com 16. O Instituto Barna, que é um instituto cristão, ele formulou uma pesquisa na igreja norte-americana e ele pegou 12 mil jovens, criados na igreja, discipulados, batizados, e eles assinaram um termo de compromisso de só conhecerem o sexo depois que casarem. Desses 12 mil jovens que assinaram esse documento, 80% não conseguiram. Por todos esses dados que eu estou dando aos irmãos aqui nessa noite, por todos esses dados que eu estou lhe dando aqui nessa noite, é importantíssima a realização de um seminário como esse. Parabéns para vocês por estar realizando isso. Porque o tema pornografia, ele deve ser abordado mesmo nos nossos arraiais evangélicos. Nos nossos arraiais evangélicos. Ponto 2. Primeiro eu defini o que é pornografia. Eu tenho até que hora? Eu tenho até 8h50? Amém. Ponto 2. Quais os argumentos em favor da pornografia? Primeiro, pornografia é arte. É assim que o mundo pensa, né? Ou seja, ela simplesmente explora a beleza da nudez humana, a beleza das relações sexuais. Sabe o que me choca? Que muito cristão pensa dessa maneira. E o grande problema dos arraiais evangélicos, o grande problema da igreja evangélica, sabe o que é, irmãos? Analfabetismo bíblico. Nós tomamos o microfone do pregador e estamos dando a pessoas que não deveríamos dar, ocupando um lugar que não é dele. Esse é um problema. Então o povo, eu não estou dizendo com você, por favor, não é isso. Eu sei que a igreja aqui é muito bem doutrinada, glória a Deus por isso, mas você vai em lugares que dá pena, sabe? Você sai arrasado do analfabetismo bíblico. Há cristãos que defendem a pornografia. Você sabia disso? Sim. Então, quando as pessoas dizem, o mundo diz que a pornografia é arte, né? Qual o grande problema aqui? Que o conteúdo produzido pela indústria pornográfica, ela ridiculariza a mulher, ela provoca violência contra a mesma, ela produz libertinagem e, como consequência disso, abortos. A nudez como preparação para o ato sexual, meu irmão, deve ser reservada apenas para o casamento. São os cônjuges que vão ver um ao outro nu, somente isso. A nudez é sempre para o casamento e nunca fora dele. Guarde isso no seu coração. Dúvidas sobre isso? Leia Levítico capítulo 18, nota aí no seu rodapé. A nudez, tanto sua quanto do seu cônjuge, ela é para ser vista no ambiente do casamento, somente, né? Exclusivamente nesse ambiente aí. Por isso Deus constituiu o casamento. Vocês certamente devem ter visto sobre isso ontem à noite aqui, né? Segundo argumento em favor da pornografia: não há provas conclusivas que a pornografia seja prejudicial. Eu digo a você, pelo contrário. Estudos mostram que existe uma relação muito estreita, entre o consumo da pornografia, violência contra a mulher, pedofilia, índices alarmantes de doenças sexualmente transmissíveis, abortos,
divórcios, mães solteiras. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É óbvio que a escalada da pornografia vem junto com a imoralidade. Quanto mais, irmão, se cai, se vê, se fica aficionado com isso, pior a pessoa fica. A imoralidade toma conta, infelizmente. Terceiro argumento, as pessoas dizem o seguinte: pastor, mas nós temos liberdade de expressão. É verdade. De fato, há uma lei que permite a liberdade de expressão. Porém, uma palavra aqui para você que é cristão. Eu estou falando aqui estritamente para a igreja. Estritamente para a igreja. E um público mais seletivo de pessoas casadas agora aqui. É verdade que as pessoas podem publicar o que quiserem, mas você não é obrigado a ver isso. Você não é obrigado a ver isso. Não precisa abrir. A Bíblia nos dá limites claros daquilo que eu posso ver. Salmo 101, verso 3. Eu vou citar o texto. Olha o que Davi nos escreve. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que me chama a atenção aqui nesse verso, nessa parte desse verso, quando ele diz: eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. No hebraico, a palavra injusta aqui é Belial. Belial. O que significa isso? Ele está dizendo: eu não porei coisas de Belial diante dos meus olhos. Essa palavra Belial, ela descreve tudo que não presta, tudo que não tem valor, tudo que destrói. Davi está dizendo: eu fiz um pacto para que dentro da minha casa eu não veja coisas injustas, coisas de Belial. Me permita um adendo aqui nessa noite. Eu não consigo entender como um cristão que não sabe nem o nome dos 12 apóstolos, sabe tudo o que acontece no BBB. Não, me choca, pastor. Me choca. Como é que a gente consome um lixo desse? Como é que se senta com os filhos, ou com a esposa, ou com o esposo? Meu irmão, para ver esse lixo é coisa injusta, é coisa de Belial, sabe? É coisa que deteriora, é coisa que acaba com o seu relacionamento, com certeza. Por essa razão, Davi, há muitos anos atrás, nos dá esse conselho: eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Vou lhe dar razões para você não pôr os seus olhos nessas coisas. A pornografia mina os sólidos fundamentos da família, do casamento, corrompe os filhos, e mais, ela destrói pela inutilidade. Como é que eu vou consumir uma coisa dessa? Como eu vou permitir que uma coisa dessa entre na minha casa? Pior, como eu vou assistir? Quarto argumento mundano a favor da pornografia. A pornografia, ela pode ser usada como terapia. Terapia. Interessante que as pessoas dizem o seguinte: pessoas viúvas, pessoas solitárias, pessoas que tenham dificuldade de locomoção. Aí eles dizem o seguinte: nesses casos, a pornografia é uma terapia. Ela pode ser utilizada sim, porque ela serve como terapia. Uma coisa me chama a atenção. Como eu disse no início da minha fala, a pornografia, ela sempre está associada com masturbação. Então isso nunca é uma saída. Pelo contrário, vai de encontro à palavra de Deus. Isso corrompe quem vê. Novamente, eu vou me valer do Salmo 101, verso 4. O salmista diz o seguinte:
longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. O que é que ele está nos ensinando aqui? Se o nosso coração for limpo, o que vai jorrar dele também será limpo. Porém, se o nosso coração for uma fonte poluída, tudo que vai sair dele é poluído. Aonde eu quero chegar? Seus olhos vão buscar o que encontra no seu coração. Nem se engane disso. Do que você se alimenta, do que você alimenta seu cérebro, é exatamente isso que os seus olhos vão buscar, né? O que vai atrair seus olhos é a maneira como você tem a cosmovisão do mundo. Se seu cérebro, se seu coração é alimentado pela palavra de Deus, meu irmão, você se torna livre. Agostinho já dizia isso, né? Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me torno. Essa é a grande realidade. Agora, se nós não nos alimentamos de palavra de Deus, de oração, de quebrantamento, principalmente de temor, que é o que falta na vida de muito crente, temor, porque é o temor de Deus que nos afasta dessas coisas. Com certeza. Não tem fórmula mágica, tá certo? Então, os olhos de quem se alimenta de pornografia vai exatamente buscar o que encontra no coração dessa pessoa. O que eu estou querendo dizer? A pornografia é uma violação da palavra de Deus. Terceiro ponto. Por que você não deve ver pornografia? Eu ainda tenho muito tempo, irmão, meia hora para vocês me aturarem aqui. 40 minutos, mas esse relógio, parece que esse relógio é raposeiro. Ele não quer andar rápido, glória a Deus por ele, né? Por que não devo ver pornografia? Primeiro, a indústria pornográfica, ela apoia, ela promove a pedofilia, a prostituição. E normalmente por trás dessa indústria está o crime organizado. Quem consome esse material nocivo está, na realidade, patrocinando o crime organizado. Primeira razão. Segunda razão por que você não deve ver pornografia. É um material que deixa marcas para o resto da sua vida. Permita abrir meu coração aqui. Eu fui criado sempre por empregada. Minha mãe sempre precisou, infelizmente, trabalhar fora, porque meu pai era um vaqueiro, veio para aqui, não tinha profissão, não arrumava profissão, só de vigilante, de porteiro, às vezes passava mais tempo desempregado do que empregado, e minha mãe tinha um certo grau de escolaridade, né? E ela conseguia com mais facilidade emprego do que meu pai. E eu fui criado desde novinho na mão dos outros. Colocava uma pessoa lá para tomar conta de mim e eu ficava com ela. Uma coisa que eu tenho 56 anos. O que eu vou contar aqui a vocês aconteceu com 6. Eu não sei quem é, mas na minha casa foi colocada uma moça. Em determinado lugar, determinado momento, todos os dias, essa moça se deitava seminua, só de calcinha. E me chamava para que eu tocasse nos seios dela e nas partes genitais dela. Eu tinha 6 anos de idade. 6. Ela nunca tocou em mim, ela nunca... Não, absolutamente nada. Mas eu fazia isso com ela constantemente, inocentemente, claro. Estou com 56 anos. A cena ainda é muito fresca na minha mente. Você está me entendendo? Pornografia, quem consome esse tipo de coisa, deixa marcas que podem durar a vida inteira. E mais, a pornografia, ela se alimenta de nossa fascinação pelo que é proibido. E pessoas que começam a fazer uso desse lixo, elas se isolam, elas se afastam de pessoas reais, elas começam a viver num mundo de ilusão, de utopia, e pior,
Presta atenção aí, você que é casado ou casada. Perde-se o interesse pelo cônjuge. É com muito temor e tremor que eu digo isso. Eu fui testemunha ocular de um ministro do Evangelho, estudioso, um homem, irmãos, extremamente estudioso, que Deus confiou um rebanho a ele, empresário, bem de vida, casado, uma família linda, começou a consumir esse tipo de coisa. Perdeu a empresa, perdeu o ministério. Eu me comprometi a ir na casa dele por várias vezes conversar com ele. Disse: eu não quero conversa com ninguém. Voltou para a casa da mãe, montou um quarto com todo o equipamento eletrônico. Sabe para quê? Para ver pornografia. Morreu assim. Morreu dessa maneira. Triste. Consumindo pornografia 24 horas por dia. Bem mais jovem do que eu. Bem mais jovem do que eu. Terceiro ponto, porque você não deve ver pornografia. Está diretamente ligado ao que eu falei anteriormente. Porque escraviza. Você se torna escravo desse. Uma pessoa que passa a consumir pornografia, ela não sente mais prazer em ir à igreja, se ela for crente. E mais, perde o encanto pelas Escrituras. Não existe mais lugar de oração. Abandona o momento de oração. E pior, perde a autoridade para testemunhar. Veja que algo danoso. E você me pergunta: pastor, por que a pornografia escraviza? Porque a mente dessa pessoa e a consciência ficam pesadas. A pornografia, meu irmão, abala a fé. E uma coisa terrível, ela leva o consumidor a questionar acerca da sua própria salvação. Eu estou falando a você porque eu atendo casos assim, meu irmão. Sei que a realidade do pastor Hamilton talvez seja essa também, não sei. Mas tem outros pastores aqui, pastor Joab, presbítero John está aqui conosco, né? Pensei que a Brasil para Cristo todinha veio hoje aqui, foi? E não são lá da nossa igreja não, né? São de outras igrejas nossas, né? Então, é exatamente isso aqui. Começa a se questionar acerca da salvação. E diretamente ligado a esse terceiro ponto, porque você não deve consumir pornografia porque escraviza. O quarto ponto é o seguinte: porque é obra da carne. E aí, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler. Como hoje, pela primeira vez na minha vida, desde que eu prego, o relógio é generoso comigo, sem brincadeira, hoje seu relógio, esse relógio é uma maravilha, eu vou levar ele lá para a minha igreja, porque eu nunca vi um relógio demorar tanto como esse. Por isso que eu estou fazendo estou bem tranquilo hoje. Gálatas 5,19. Quando você encontrar, diga amém. O texto diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, verso 19, não é isso? Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Pare aqui um pouquinho. Por que você não deve consumir pornografia? Porque pornografia é obra da carne. Há pessoas que dizem o seguinte: pastor, vem orar para o meu pai, ele está com um espírito de prostituição. Mentira, é obra da carne, né? Não sou eu que estou dizendo não, meu irmão, é a palavra de Deus. Prostituição não tem nada a ver com o diabo. Não estou dizendo que ele não coloca o dedo no meio, mas é obra da carne, é obra do homem caído. É isso que o texto está nos dizendo. Porque ela procede do coração corrupto do homem. Essa é a grande realidade. O que é que eu quero que você atente nessa noite? Fique com sua Bíbliazinha aberta aí, que nós vamos ainda para Gálatas. Há um ambiente onde a nudez é permitida. Já disse, no casamento. Quando se faz isso fora desse ambiente, ou se procura nudez fora desse ambiente,
está cometendo imoralidade sexual, está se cometendo porneia. Qual é o ponto mais importante de tudo que eu estou falando aqui com base nessa pornografia? É obra da carne. Quem pratica essas coisas, claramente, quem vê pornografia, quem é viciado nesse lixo, evidencia algo muito grave, que com muito temor eu quero lhe dizer aqui, e vou chamar a sua atenção para o mesmo texto de Gálatas, versículo 21, capítulo 5. Vamos para ele? Depois de discorrer sobre os pecados, verso 21, olha o que Paulo diz na parte B do versículo. Vou ler o 19 de novo para refrescar a sua mente. Digo, porém, o seguinte, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Aí ele passa a falar sobre uma lista de pecados. Verso 21, ele conclui dizendo o seguinte: declaro a vocês, a parte B, como antes já os preveni, Paulo já havia falado sobre isso, sobre esses pecados todos, que os que praticam tais coisas, completa aí que eu não quero completar não, vá. Pode repetir? É sério ou não é? Quem consome pornografia possui uma falsa conversão. Nunca nasceu de novo. É duro dizer isso aqui? Demais. Há cerca de 5 anos atrás, talvez um pouco mais, eu ouvi uma pregação do pastor Hernando Dias Lopes e em um determinado momento ele disse o seguinte, ele conta um testemunho. Ele disse que foi pregado num congresso de jovens em uma igreja presbiteriana, a convite, num evento de jovens, né? E quando ele terminou de pregar, a pessoa que era o líder da mocidade pediu uma reunião com ele, o líder dos jovens. E eles foram para um lugar reservado, ele, o jovem, e muitos jovens daquela igreja. E quando o pastor, sentado, o irmão que era a liderança dos jovens, levantou-se e disse: pastor, nós não queremos ouvi-lo mais aqui nessa igreja, porque o senhor é um homem retrógrado, ultrapassado, não quero mais lhe ouvir, não queremos mais lhe ouvir. Por que, meu filho? O pastor perguntou. Ele disse: porque o senhor disse que jovem não fica, jovem não transa antes do casamento. Ele disse: é verdade. Ele disse: pois o senhor está errado. Nós somos do louvor. O senhor viu quando nós louvamos? O fogo caiu ou não caiu? O fogo caiu. E a gente tem relacionamento sexual, noivo com noiva aqui, namorado com namorada, não tem problema nenhum mais. A gente toma de vez em quando no sábado à noite. E louva e o fogo cai. O pastor Hernando disse que se levantou, pediu sabedoria a Deus e disse: jovem, eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Se vocês estão fazendo para a glória de Deus, continue. E foi embora. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui para nós nessa noite? Eu sei que o tema aqui é pornografia. Vou citar alguns textos aqui, preste a sua atenção. Preste atenção, por favor. Mateus 5, 28. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura está cometendo adultério com ela no seu coração. Se há alguém aqui no nosso meio e você consegue ver pornografia sem se excitar, continue. É para a glória de Deus, continue. Mas você sabe que não é. Você não pode olhar para um vídeo pornográfico, para uma figura pornográfica e você não se excitar. É impossível. Portanto, a gente não deve consumir isso. Segundo texto aqui nessa noite, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Interessante que há muitas pessoas solteiras que dizem o seguinte: pastor, eu sou solteiro. O que é que tem eu olhar para uma mulher atraente, para um homem atraente? Não é seu, não é sua. Deus tem o seu preparado. Para que você vai olhar para ele? Para que você vai desejá-lo ou desejá-la? Né? Para que assistir esse material pornográfico? Não faz sentido.
há um texto de Jó, capítulo 31, né? Que Jó diz: eu fiz um pacto com os meus olhos, não porei os meus olhos numa donzela. Ou seja, eu não olharei para uma mulher que não seja a minha. Conselho para nós, homens e mulheres que estão aqui também: a primeira olhada é inevitável. Não é verdade? Você não pode, de maneira alguma, evitar a primeira olhada. Tem que olhar, você precisa ter direção. Mas a segunda já é pecaminosa. A segunda já é pecaminosa. Né? Pastor, com que eu devo ocupar minha mente? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, deixa eu ler aqui. Finalmente, Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O pensamento de vocês. Eu lhe pergunto, pornografia se encaixa nesse verso? Por essa razão nós não podemos ver. Nós não podemos ver. 4 e 5 a gente encerra, está bem pertinho. Diga amém. Diga amém com força. Ponto 4. Quais as sequelas da pornografia? Primeiro, desinteresse pelo cônjuge. Por quê? Porque é injusto comparar o corpo do seu cônjuge com o de alguns modelos pornográficos. É injusto. E faço outro alerta: quem consome pornografia está correndo um sério risco de perder o interesse pelo cônjuge. É injusto. Segunda sequela: casos de adultério começam sendo aguçados pela pornografia. Traição e infidelidade nascem no campo fértil da pornografia. Olha as sequelas aí. Terceira sequela: perde-se a autoridade dentro de casa. Aqui só tem pessoas cristãs, né? Eu creio, né? Só tem pessoas cristãs, então eu posso falar com muita tranquilidade. Se nossos filhos veem a gente assistindo, por exemplo, Big Brother Brasil, ou algum material desse tipo nocivo, com que autoridade nós vamos repreender os nossos filhos? Com que autoridade nós vamos aconselhá-lo? Há uma pessoa que é muito cara ao meu coração, não é crente. Eu já evangelizei ele por várias vezes. Ele deixou a primeira mulher, segundo ele, porque era uma mulher fria, não gostava de sexo. Ele abandonou e constituiu outro relacionamento. Interessante que com a mulher legítima dele, ele tem uma filha, uma moça já casada. Com essa segunda, ele tem uma outra filha. Ele vive com essa segunda, né? Com esse caso extraconjugal. E um dia a filha dele, a do primeiro casamento, do casamento legítimo, arranjou um namorado. E ele ficou bravo. E disse: eu fui lá, Rony. Chamei ela e disse: fulana, como está esse namoro? Eu gostaria muito de saber como está esse namoro. A filha dele fitou ele nos olhos e disse: pai, que autoridade o senhor tem para falar a mim sobre moralidade no namoro? Ele chegou na igreja se derramando em lágrimas. Porque o pecado é um embuste. O diabo é um estelionatário. O pecado nos leva para onde nós não queremos ir. E cobra um preço que a gente não está disposto a pagar. E nos mantém preso por muito mais tempo do que a gente acha que deveria ficar. Esse meu amigo está nessa prisão. Eu disse: ele só tem um jeito. Volte para sua esposa. Já deveria ter feito. Ele disse: mas eu amo minha filha. Eu digo: está difícil. A segunda filha, né? No caso.
Ponto 5, e aqui a gente termina. E aí, pastor Hamilton é mestre, você pode procurá-lo. Como ajudar alguém a vencer esse mal? Como ajudar alguém a vencer esse mal? Primeiro conselho que eu dou, se você conhece alguém que está enfrentando isso aqui: tolerância zero. Tolerância zero. Se a pessoa acessa a pornografia pelo smartphone, pelo tablet, né, por um aparelho eletrônico qualquer, abandone isso. Se você tem um iPhone 14 e você não tem controle sobre esse infeliz, troque por aquele que só faz ligar. É sério, mano, parece, mas é sério. Se você não consegue acessar um notebook sem acessar alguma coisa, chame alguém para estar com você de lado. É sério isso. Se você quer ajuda, tem que começar assim: tolerância zero. Segundo conselho, esse é um pouco difícil, mas é possível. Faça devocionais com seu cônjuge. Eu vou dizer algo aqui que parece absurdo, mas não é. O cônjuge tem que ser o melhor amigo nessas horas. Mas eu digo a você, é fácil? Claro que não. Então leiam a Bíblia junto, orem juntos, mas principalmente para alguém que convive com uma pessoa que tem esse problema de pornografia. Importantíssimo para manter seu casamento: aprenda a perdoar. Você pode estar dizendo, mas pastor, há alguém assim, que tem um cônjuge viciado, e é amigo e ajuda esse parceiro? Eu digo a você que tem. Eu acompanhei um caso assim, do marido viciado em pornografia ao extremo. E um dia ele foi na minha casa, abriu o coração comigo e disse: eu estou nas suas mãos. Eu digo: está na mão errada, fique na mão de Deus, eu vou tentar lhe ajudar. Aí ele disse: agora eu vou falar com a minha mulher. Eu digo: vá. Eu digo: nessas horas, daqui a pouco eu vou para o trauma, mas vá, fale com ela. E ele foi visitá-lo, não é visitá-lo lá, né? Ele foi, a esposa ajudou, irmãos. Tão bem até hoje, o cara está liberto, está feliz, sabe? Está bem no casamento, que bênção. Mas é fácil? Não vou dizer que é fácil, não é. Principalmente essas mulheres baixinhas. Isso é braba, viu? Está entendendo? É braba. Essas baixinhas, vou dizer agora, né? Então o segundo é esse aqui, o conselho que eu dou a você, né? Devocional com o seu cônjuge. Terceiro conselho que eu dou a você. Talvez seu cônjuge não entenda, e é normal. Olha, a gente pensa que adultério é adultério só físico, né? Mas eu acho que não deve ter algo mais decepcionante do que o cônjuge ser flagrado vendo pornografia. Isso machuca demais. Graças a Deus eu nunca fui vítima disso, nem desejo para ninguém. Mas é possível que isso aconteça com a gente. Viu? Então talvez o seu cônjuge ele não tenha essa maturidade, não consiga lhe ajudar. Terceiro conselho que eu quero dar aqui a você: procure alguém crente, quem sabe seu pastor, algum oficial da igreja, algum irmão que você se dá bem na igreja, que você sabe que tem uma vida ilibada, para ele ser uma pessoa que lhe cobre, aquela pessoa que você presta contas. Essa pessoa tem que ser madura, tem que ser espiritual, para você prestar conta sobre a sua vida a ela, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez, isso é importantíssimo, né? Há pessoas que têm dificuldade de lidar com dinheiro, é outro problema sério, né? Com dinheiro. Judas tinha esse problema, né? Eu fico às vezes pensando, pastor Hamilton, por que Jesus deu a bolsa para Judas carregar? Não é verdade, né? Não é um questionamento, né? Por que Deus podia ter dado a Pedro, a João? Acho que era para dizer a Judas: tu és o filho da perdição mesmo, tu só vive envolvido com isso. Não sei, tenho dúvida. Tá certo?
Calvino dizia que a dúvida é uma doença da fé. Na glória, eu vou perguntar a Jesus isso, por que a bolsa? Tem gente que quer saber, né? O que era o espinho na carne de Paulo. Eu quero saber por que ele deu a bolsa a Judas. Por que a bolsa a Judas? Não é verdade? Então, se você tem dificuldade nessa área, levante alguém que seja crente, que seja espiritual, que seja maduro, para você prestar contas da sua vida. Faça isso toda semana. Quarto conselho, eu estou já terminando. Cuidado com o que você vê. Essa semana faz cerca de 15 dias, eu liguei a televisão 3h40 da tarde. Estava passando um filme, pelo título não preciso dizer mais nada. Nós Duas. Narrava um romance entre duas mulheres idosas. Quando eu vi o título e vi que uma estava cheirando a outra, eu desliguei logo. Sabe por que eu digo isso? Netflix lá em casa, nós tiramos. Eu não estou dizendo, irmãos, que toda série da Netflix é diabólica. Não estou dizendo isso. Não me interprete mal. Mas muitos filmes que a gente vai assistir começam um enredo maravilhoso. Com 15, 20, 30 minutos, lá vai uma cena de nudez, né? O que é que a gente diz? Tem nada não. Vamos ver a nudez. Você começa a baixar a guarda. Com pouco tempo você está vendo cena de sexo explícito e achando normal. Então, esse aqui é o ponto. Cuidado com o que você vê. Cuidado que grupo de WhatsApp você participa. Eu participava de um grupo ali, né? Estou aqui com um guerreiro que serviu o exército comigo aí, nosso irmão Vanderlei de Moura, da minha idade, 56 anos. Né? A gente serviu o exército junto, né? Selva. Tá certo? Eu participava de um grupo ali, eu não sei se de Moura participava. Eu digo, meu irmão, não dá. Né? Não dá. O conteúdo que vinha, a gente botava um versículo, mandava uma mensagem, né? Mas o que chegava, muito, não todos, evidentemente, era muito nocivo, era muito doentio. Eu digo, eu pedi perdão aos irmãos não, aos companheiros lá, e disse, eu estou na reserva até do grupo, saí também. Cuidado com o que você vê. E por fim, o mais importante, busque sempre a Deus em oração. Isso é importantíssimo. Buscar a Deus em oração, em arrependimento, em temor, mesmo que você tenha caído novamente. Eu não sei, irmão, se tem alguém vivendo esse problema aqui e não é da minha alçada. Só gostaria de dizer aqui a você uma coisa. Há chance para você. Há uma porta aberta para você. Você está entendendo? Há como tratar você. Eu vou adiante. Por que eu digo isso? Porque hábitos ruins demoram a morrer. Hábitos ruins demoram a morrer. Deixa eu contar um testemunho aqui. Eu perdi 11 quilos. Desde outubro, eu resolvi tirar da minha vida açúcar, completamente. Certo? Você está vendo que eu estou triste, né? Ou você é feliz ou faz dieta. Eu resolvi fazer dieta, né? É triste. Olha, eu não estou dizendo que comer é ruim, a doce é hábito ruim, me entenda, por favor. Mas veja bem o que é o hábito. Minha esposa cozinha muito bem. E eu resisti desde outubro. E quando foi há cerca de uns 2 meses atrás, ela comprou uns 5 mamões verdes. Aí disse, eu vou fazer doce de mamão verde. E eu resistindo a tudo, doce de leite, tudo, bolo. Tudo. Aí ela fez muito doce de leite mesmo, e colocou na geladeira, aliás, de mamão e colocou na geladeira. Aí depois de uma caminhada, fui na balança, 11 quilos a menos, né? Vestindo 42. Eu digo, eu sou o cara. Abri a geladeira, irmão. Eu disse, eu vou comer uma colherzinha. Né? Comi 4 pirex.
por cima. Depois dos 4, uma irmã da igreja tinha me dado 10 trufas da Cacau Show, eu comi 8. Depois disso. Você está entendendo? Como a gente é, irmãos, como nós não temos controle sobre determinadas coisas. Eu não estou dizendo que comer doce é hábito ruim, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não estou dizendo a você que coma, tá certo? Mas que é bom, é. Não é verdade? É verdade. Mas voltando à pornografia, que é hábito ruim, aí sim, hábitos ruins demoram a morrer. E qual é o ponto aqui? A pornografia é como uma droga. Uma droga. A dose de ontem não serve para hoje. A de amanhã, normalmente é maior do que a de hoje, que foi menor do que a de ontem. Que é maior do que a de ontem. A pornografia, ela é uma droga. Vai se aprofundando, querendo mais, sempre mais. Eu termino dizendo a você o seguinte: busque sempre a Deus. Sabe por quê? Tem jeito para você. Vou citar esse texto e a gente vai embora para casa. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançarão misericórdia. Louvado seja Deus por isso. É arrepender-se, é abandonar, mudar de comportamento. Mas, porém, como diz Lutero, o arrependimento é um estado constante na nossa vida. Nós temos que sempre nos policiar. Portanto, eu espero que nessa noite Deus tenha falado ao seu coração e lhe ajude e nos ajude a vencer esse grande mal e a também preservar a nossa família e preservar o nosso coração. Você pode orar comigo nessa noite? Você pode ficar de pé, por gentileza? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo e glorioso nome. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado pela liderança dela. Obrigado, Senhor, pela visão que tu desse a teus filhos, de falar sobre algo tão importante, como é casamento, como é sexo e como é pornografia. Como é vital, Senhor, tratarmos desses temas. Toma cada família aqui representada em tuas mãos, e por acaso, Pai, existe alguém nos acompanhando de forma remota, visita-o também nessa noite. Visita-o também nessa noite. Visita nosso casamento. Preserva nosso casamento da mácula, do pecado, do adultério, da fornicação, da prostituição. Ó Deus, preserva nossos filhos da imoralidade sexual. Onde quer que se encontre, visite, Senhor. Visite pelo poder do teu nome. Toma os filhos de nossos irmãos e irmãs que estão aqui diante de ti. Todos eles, seja com eles para o louvor da tua glória. A questão, Senhor, não é se o inimigo está presente. A questão, Senhor, é se tu estás ausente. Nós não queremos tu ausente da nossa casa. Tu não queremos tu ausente do nosso casamento, da nossa família, da criação de nossos filhos. Preserva-nos, Senhor, preserva-nos, Senhor. Cada uma das famílias que estão aqui, preserva. Para o louvor da tua glória, nós te pedimos isso. Seja com cada casamento, seja com cada pai, com cada mãe, com cada filho, com cada filha. Deus da glória, derrama da tua graça, da tua bondade sobre a nossa vida. Porque, Senhor, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Se por acaso, Pai, alguém aqui de forma remota, ou até mesmo aqui nesse auditório, está com dificuldade nessa área, Senhor, ajuda-o, liberta-o, levanta-o. É assim que nós oramos para o louvor da tua glória. Amém e amém. Creia numa coisa: bondade e misericórdia sempre estarão conosco. Nunca Deus vai nos abandonar. Deus o abençoe em nome de Jesus.